ao vivo com a primeira-dama Edna Maciel, porque a Secretaria de Segurança continua intensificando as ações para diminuir ainda mais a criminalidade no Piauí e deflagrou outra operação na manhã de hoje. Vamos saber que operação foi essa. Edna Maciel, ao vivo. Nós acabamos de falar aqui de uma ação policial, agora tem outra ação policial sendo desenvolvida. Aliás, começou nas primeiras horas de hoje e continua, e uma ação policial que é feita pela Segurança Pública do Piauí em parceria com a Polícia Federal. Boa tarde, seja bem-vinda. Acompanham, isso mesmo, Douglas. Nós vimos aí o balanço do superintendente Matheus Zanata e outros números foram apontados também nesse balanço, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, nesse trabalho integrado. E atualizando ainda mais esse trabalho, né? Hoje, na manhã de hoje, foi que a que você citou aí, a última operação, é Interditados 2. Bom, nessa operação, ela tem o objetivo de coibir o roubo de aparelhos eletrônicos. Para você ter uma ideia, 400 aparelhos eletrônicos foram apreendidos nessa manhã. Entre eles, é claro, celulares. 28 mandados de busca e apreensão, Douglas, e vocês que nos acompanham, foram cumpridos. Alguns aqui no bairro de Seu, na Avenida Lopes, e também em Piripiri, na cidade de Piripiri, um desses mandados. E também nas residências de proprietários dessas lojas, né? Só ali no shopping da cidade foram 9 mandados, Douglas. E para se ter uma ideia, em uma das lojas, 100 celulares foram apreendidos. Nós vamos ter ainda mais detalhes do desenrolar aí da Operação Interditados 2 com o superintendente Matheus Zanata. Nós temos uma sonora gravada com ele. Vamos conferir, por favor, Rafael? A Operação Interditados 2 foi deflagrada no dia de hoje para reprimir a compra de aparelhos eletrônicos, produtos de crime, uma operação integrada com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Receita Federal. Cumprimos 12 mandados de busca e apreensão em lojas aqui na cidade de Teresina e uma loja na cidade de Piripiri. O juiz também determinou a suspensão das atividades dessas lojas. Cumprimos também 16 mandados de busca e apreensão nas residências dos proprietários dessas lojas. A operação foi um sucesso, conseguimos apreender 3 armas de fogo, inclusive o dono de uma das lojas estava portando uma pistola na cintura, e também apreendemos mais de 400 aparelhos eletrônicos. Então, essa operação foi um sucesso, integrada, e vamos dar continuidade em outras operações para reprimir esse tipo de crime. E como o superintendente citou, a Operação Integrada 2, né? A operação foi integrada, participaram Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal. Então, esse é o grande objetivo dessa operação, que é a Interditados 2, Douglas. Muita gente que está nos assistindo agora, e eu me incluo aí, já teve seu aparelho celular ou outro eletroeletrônico há pouco tempo, ou nos últimos meses, roubado, ou foi assaltada. E aí, essa investigação também é da origem de celulares que foram encontrados lá nas lojas. Então, há um envolvimento de todas as polícias e há um retorno também. Muita gente já teve seu aparelho resgatado. Douglas, com você. A coisa está tão assim descontrolada. Daqui a pouco a Baida falou, você tem seu celular roubado, aí você, não, vou ter que comprar outro. Você chega lá e vê o seu celular à venda na loja. Quer dizer, pode acontecer, meu primo. Entendeu? Outro detalhe que me chamou a atenção aí, Edna, foi o seguinte: o empresário flagrado com arma na cintura, a pistola na cintura. Não pode chegar para a polícia, para o delegado Matheus Zanata, e dizer: delegado, eu estou usando essa pistola, é para me proteger. Se assim for, acabou. Porte de arma, posse de arma, enfim. Mas vamos acompanhar o desfecho da operação. Amanhã a Edna traz o balanço total das apreensões, das prisões, o resultado da busca e apreensão, porque eu tenho informação de bastidores, Edna, que porque teve uma operação anterior a essa, sim, que também a polícia foi até lojas, mas de revenda de peças de veículos, que veículos eram roubados
E esses veículos roubados eram desmanchados e as peças repassadas a lojas que revendiam mais barato. Aí, no caso dos celulares, há um esquema mais sofisticado, inclusive de intermediação. Eu tive essa informação, mas amanhã, quando ainda trouxer o balanço, nós vamos trazer essa informação aqui também. Certamente esse número já deve ter aumentado, e esse caso dos veículos que você citou também acontece com alguns celulares, né? Se faz o desmanche, né? Desmonta o celular e depois revende aí as peças. Para aproveitar aqui a sua presença, para tratar de um outro assunto relacionado ao centro da cidade, que são casas, casarões, enfim, que estão desabando, Éder. Sim, infelizmente, Douglas, hoje nós fomos conferir mais um caso de desabamento ou de abandono também, né? Porque as casas, os imóveis, as residências, às vezes, como nesse caso, domicílios considerados patrimônios históricos, esse está nesse processo, desabam ainda mais por conta agora desse período de chuvas. Nós fizemos, eu e o Gustavo, que está aqui comigo, meu primo Gustavo Maciel, fizemos aqui uma matéria hoje sobre esse assunto. Infelizmente, nós acordamos hoje abalados no centro da cidade, e quem estava nos vendo também, por conta de uma dessas casas, desses domicílios que desabou. Vamos conferir a matéria, por favor. Há 5 meses, a Defesa Civil já havia constatado o risco de desabamento, mas, segundo a gerência do órgão municipal, não podia tomar providências porque o imóvel pertenceria ao Estado. A residência abandonada estava em processo de tombamento pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cuja sede também fica localizada no centro da cidade. Segundo a Defesa Civil Municipal, o domicílio, que fica no cruzamento das ruas 24 de Janeiro com a Desembargador Freitas, onde funcionou a Casa de Apoio ao Estudante, caiu por causa do acúmulo de umidade devido ao excesso de chuvas dos últimos dias. Nós isolamos a área, já denunciamos o prédio, esse prédio é do Estado, nós já denunciamos para que seja tomar uma providência. Não sei de que forma, é um prédio até uma construção antiga e histórica. Então, isso nós pedimos que tomasse a providência para não acontecer o que aconteceu. Graças a Deus que foi agora pela manhã, não tinha ninguém passando por perto, mas se caísse aí era um desastre. Então isso a gente isolando novamente e vamos denunciar novamente, protocolar para que tome as providências. E isso tem que ser não só desse prédio, como outros prédios em Teresina, outras construções em Teresina que estão nas mesmas condições. Defesa Civil está em alerta, a Defesa Civil vai preparar o documento para denunciar, para que rapidamente esse e outros prédios sejam tomadas providências. O desabamento aconteceu durante a madrugada e não havia ninguém por perto no momento. A vizinhança ficou sem energia elétrica e a rua foi interditada. Até o momento do fechamento dessa reportagem, mais de 100 pessoas continuam sem energia elétrica aqui nos arredores onde aconteceu o desabamento na 24 de janeiro. A Defesa Civil afirma que existem 400 prédios em Teresina na mesma situação, correndo risco de desabamento. Quem mora por aqui diz que não tem medo só de acontecer outro caso como esse, mas também do local que serve de abrigo para os marginais ou mesmo foco de mosquitos transmissores de doenças. Serve de esconderijo para os marginais e o dono não aparece, não toma nenhuma providência e até agora aí não veio nenhum responsável assim para dizer se é meu, se não é, nada. Há uns 3 meses atrás, quando começou o período chuvoso, uma das paredes caiu, aí vieram os órgãos, vieram a Defesa Civil, olharam, constataram aí que ela estava em estado precário, mas nenhuma providência foi tomada. Eu ainda não entendi por que tem tanto imóvel abandonado aqui. Se é problema de que não consegue vender, que não consegue passar isso aí para uma outra pessoa, ou se é apenas descaso mesmo, ou se tem muita taxa para pagar e não consegue. Eu queria entender isso aí. Quando a chuva vem e alaga, de uma certa forma, né, a água pode passar, né,
e acontece esse tipo de coisa. Negligência do poder público aí, porque há muito tempo essa casa já está ameaçando desabar. Veio a Defesa Civil aí, colocou 2 fitas. Se o poste lá não evitou esse desabamento, imagine 2 fitas. Aí eu acho que isso foi negligência do poder público. Tá aí, Douglas. Nesse caso, né, o prédio, segundo a Defesa Civil Municipal, é do Estado, né? Já foi um apoio da Casa do Estudante, já tínhamos a previsão aí de um possível desabamento. A vizinhança, tanto comercial como também as pessoas que passam ali sempre para o trabalho, já tinham visto a fita isolando ali, que deve ter sido a Defesa Civil que colocou. E nós tivemos aí a declaração da Defesa Civil Municipal de todos esses dados. Aguardamos aí também um posicionamento, né, da Defesa Civil Estadual ou do Estado, quem trata dessa parte de patrimônio. E, Douglas, é só dar uma volta pelo centro da cidade que a gente confere outras situações dessa, inclusive serve de esconderijo e também, como a gente citou aí na matéria e as pessoas confirmaram, serve também de foco de mosquitos transmissíveis que podem transmitir doença. É isso, vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando também se a revitalização proposta pela Prefeitura do centro da cidade pode resolver, pelo menos em médio, né, e longo prazo, essa situação que deixa o centro da cidade também como sendo um local de risco. Com você no estúdio. Então, para encerrar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta. Você tem os números, nós falamos... Aí, primeiro, é bom se dizer o seguinte, você até na FM O Dia você tratou sobre isso. É bom dizer o seguinte, felizmente foi à noite, no horário que não tinha ninguém. Sim. Se fosse noite, um dia, meu Deus do céu, não quero nem pensar no que podia ter acontecido. Agora, pois é, porque pelas imagens você vê o estrago. Eu mesma, quando cheguei lá, fiquei muito assustada com o Gustavo e o Zé, da nossa equipe, José, pelo que a gente viu. Se tivesse passando uma pessoa ali naquele momento, seria trágico, muito trágico, Douglas. Então, assim, tem vários problemas que circundam essas questões aí dos imóveis abandonados. Dizem, inclusive, que alguns deles são de pessoas que brigam por direitos, né, na família, de herança. Outros é mesmo desleixo, porque eu mesmo moro perto de um caso onde uma casa enorme que poderia ou estar dando lucro para alguém ou servindo de abrigo para quem não tem, está abandonada há pelo menos uns 10, 20 anos. Então, assim, são muitos os casos. E aí é ver quem é que é o responsável, pelo menos pela limpeza, né, Douglas? Se você tem uma residência que está em litígio ou que você tem alguma outra proposta, pelo menos limpa. É uma questão de limpeza, de saúde pública, né? É muito preocupante. E pode acontecer o pior, como poderia ter acontecido nesse caso, e graças ao bom Deus e à sorte não aconteceu. Agora, para fechar, Edna, não é só essa casa, esse prédio que nós mostramos aí, o número de prédios em Teresina em situação de risco é assustador, né? Exato, você viu aí, nós citamos na matéria, pelo menos 400 domicílios estão nessa situação, ou de abandono, ou de riscos, ou as duas coisas. Então, assim, o levantamento está feito, existem números e nós temos órgãos fiscalizadores que podem atuar. Então, a gente tem que acompanhar, nós comunicadores e as pessoas que dependem, vivem e circulam pela cidade, a maioria, né? Obrigado, Edna. Até daqui a pouco. Obrigada a você. Obrigado, Edna Maciel, primeira dama aqui com as informações.